de você sentar, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que a gente está aqui. Aí agora você fala para você mesmo: que bom que eu vim. Amém? Você venceu já, você venceu o seu sono, você veio. Amém? Pode sentar, gente. Tem essa camiseta preta aqui, tu alcança para mim? Então, antes de eu começar a pregar e a falar tudo que eu quero falar que eu trouxe camisetas. Eu tenho um ministério com mulheres que chama Ela Tá Se Achando. Alguém já ouviu falar? Ela Tá Se Achando. Eu escrevi um livro sobre isso. Fiz uma série de lives, eu tenho bastante vídeos no YouTube, porque Deus me chamou para falar com mulheres, e principalmente jovens mulheres. Um dia Deus falou comigo que eu seria como Isabel para várias Marias. E eu não entendi o que isso queria dizer logo de cara. Até quando o Espírito Santo me revelou o que era isso, você ser uma Isabel para outras Marias. Porque elas eram primas. Isabel estava grávida, só que ela tinha tentado engravidar há muito tempo, ela demorou muito tempo para engravidar. Ela era estéril, até ela ter um encontro com um anjo. Na verdade, teve um encontro com o marido dela, Zacarias, que era o sacerdote. Então, quem era importante era Zacarias, tipo Rodolfo, entendeu? Quem era conhecido era ele, eu era só a mulher do cara. Mas eu conheci Jesus primeiro. Só que aquela coisa, no reino de Deus tem últimos que serão primeiros. Eu conheci primeiro, mas olha que eu pedalei, viu? Eu pedalei para deixar Deus fazer o que Ele queria na minha vida. Eu não era que nem você que vinha num culto de jovens no carnaval. Provavelmente essa hora no carnaval eu devia estar virada em alguma rave, quando eu tinha a idade de vocês. Então Isabel, no caso, não tem nada a ver com a história que eu vou pregar, tá? Mas eu vou contar porque eu deixo Deus me usar assim. Isabel estava tentando engravidar a vida inteira e era uma vergonha para todo mundo na época, uma mulher, porque mulher não servia para nada, a não ser para engravidar. Porque mulher não tinha direito de nada. A gente começou a votar bem pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Naquela época, homem não podia falar com mulher, mulher não tinha direito para nada. Então a única coisa que a mulher se sentia útil, onde ela se sentia amada, é quando ela cumpria o mandamento de multiplicar. Porque os filhos são como flechas, amém? Então ela não tinha filhos, ela queria a vida inteira. E o Zacarias era um sacerdote, um homem reto, digno. E um dia o anjo apareceu para ele e falou assim: ó, teu filho vai ser grande na terra, ele vai ser nazireu, e ele vai ser a voz que clama no deserto. João Batista era o filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias era um sacerdote, tipo assim, ele era um pastor super importante. Vocês têm aquele banquinho aqueles banquinhos? Sabe aquele banquinho? Pode ser qualquer cadeira se tiver. A gente vai ficando velho, né? Mas é que eu gosto de sentar, porque aí eu me sinto mais com vocês. Amém? Vocês estão bem? Dá um sorriso dentro da máscara e fala: nossa, eu venci, vim no sábado de carnaval de manhã. Eu sei que nós não estamos no acampamento. Eu sei que tem gente que estava esperando isso, porque acampamento é muito bom. Mas eu quero dizer uma coisa: você vai sair dessa conferência Rescue diferente. Amém? Valeu, irmão, obrigada. E aí, voltando à história de Isabel, o anjo falou com ele, falou que ele teria um filho que chamaria Zacarias. João Batista. E João Batista era um cara diferente. Naquela época, os filhos mais velhos, principalmente, o primeiro filho, que eles esperaram a vida inteira, eles já eram idosos, ok? Ele teria a profissão do pai e o nome do pai. Então todo mundo que teria o primeiro filho, o nome dele seria Zacarias Júnior. Vocês estão me entendendo? Os mais velhos, pode ver que a geração mais velha sempre botava: como é que é o nome, o seu nome? Aí é um nome assim, Discrepâncio. Nossa, mas que nome estranho. Era o nome do meu pai ou do meu avô, que eu sou Discrepâncio da Silva Neto. Né? Inventei um nome só para dizer que, tipo assim, às vezes tem um nome estranho e a pessoa está sendo... É uma honra aos mais velhos você colocar o nome da pessoa no seu filho primogênito para passar adiante. Amém? Estou explicando só para vocês entenderem. Só que a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias é: Zacarias, o nome dele vai ser João. Repete comigo: o nome dele vai ser João. Para começo de conversa, tudo diferente. Deus faz coisas novas.
Ou seja, Deus já falou para ele não vai ser que nem você. Ele vai ser João. Aí eu imagino que Zacarias fala: como assim, João? Eu estou esperando esse filho faz 50 anos e quando finalmente eu vou ter o meu nome perpetuado para a próxima geração, você vem me dizer que o nome dele vai ser João? O que acontece? Zacarias fica mudo. Ele fica mudo. Mudo. Não consegue falar. Eu estou um pouco rouca faz não sei quanto tempo que eu fico rouca. Aí quando eu prego de seguido, eu fico mais rouca ainda. E quando eu cheguei aqui, eu jurava que eu estava cantando. Quando eu vi, estava saindo só som. Os agudos já perdi. Então, a gente quando fica rouco e perde um pouquinho da voz, já fica ruim. Imagina você ficar mudo. Pum, cala a boca. E hoje, eu entendo por quê? Porque o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me falou que calou Zacarias, o pai, para ele não maldizer o filho. Ou não falar como assim. Porque João Batista ia ser aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Amém? Ele era um homem importante. Primeira coisa que o anjo falou para ele vai ser grande. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: você é grande. Não é que você vai ser, você é grande, porque você já nasceu. João Batista não estava nem na barriga de Isabel ainda. Ele seria. Jesus já te resgatou, você está aqui, você já venceu. Jovens, eu falo para vocês porque vocês já venceram o maligno. Lembra que eu falei que eu na idade de vocês não estava dentro de uma igreja? Não é que não estava nem dentro de uma igreja, porque eu ia quando meus pais me obrigavam. Eu só podia sair na balada no sábado seguinte se eu pagasse um culto no domingo anterior. Porque eu era malandra. Eu falava: eu vou sair hoje, amanhã eu vou na igreja. Não ia, né? Então eu tinha que... A minha mãe e meu pai falavam assim: você vai no culto. E aí na semana que vem, se você se comportar a semana inteira, você pode sair. Mas enfim, ele ficou mudo. E Isabel ficou grávida. Isabel estava grávida, mais ou menos de 6 meses ela estava grávida. E nisso, o mesmo anjo que apareceu para ele, apareceu para Maria. A Bíblia fala que Zacarias se comunicava escrevendo em tábuas. Ou seja, ele escrevia bilhetinho. Ele não tinha como se comunicar. Eu imagino ele contando por bilhetinho, falando assim: você vai engravidar, a gente vai ter que trabalhar, filha. E ela engravidou. O que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver com a história que eu estou contando. No final você vai entender. O mesmo anjo que apareceu para ela, para Zacarias, apareceu para Maria. Só que Maria tinha 13 anos, ela já não tinha 70, 60, 50. Eu tenho 43, já não posso ter filho. Poder eu posso. Deixa eu explicar. O problema é que agora, como eu tenho 43 anos, os meus óvulos estão velhos. Então a chance de você ter um filho com problema na minha idade é grande. Eu não congelei óvulos. Então eu e o Rodolfo deixamos para depois. E eu falava assim: pastor, o Rodolfo veio tão completo para mim que até filho ele já tinha. Eu tenho um filho de 29 anos, sem ter parido. E vários outros filhos como vocês. Amém? Amém? Porque os nossos filhos hoje a gente não pode contar. Porque a tua geração de hoje, a gente tem a nossa responsabilidade de gerar filhos para Deus. Como foi passado no vídeo. E aí o que acontece? Maria pega, o anjo já começa a conversa com ela assim: pastora. Eu não sei se tu é pastora. Ó, viu como eu senti no meu espírito? Já te chamei de pastora. Eu também não sou pastora, mas eu não fico corrigindo ninguém, porque dá mais trabalho dizer que eu não sou pastora do que dizer amém, pode me chamar de pastora. Porque eu sou mesmo. Na minha igreja fui reconhecida como profeta. Então é aquela coisa que tu aceita te chamar de pastora, tu não acha ruim, né? Mas é aquela coisa, ela tinha 13 anos, Deus começa a falar com ela através de um anjo. Vocês lembram que no vídeo passou assim: antigamente Deus falava com as pessoas através de profetas, através de líderes, Deus usava pessoas para falar. Deus começou a usar anjos, Deus falava através de anjos. Mas hoje Deus fala com as pessoas como?
Através de mim e através de você. Deus quer enviar você. Fala para você, Deus quer me enviar. E Deus não quer te enviar lá para a África. Não fica pensando que missão é você ir para outros países pregar o Evangelho. Porque se você não consegue pregar o Evangelho dentro da sua escola, no seu trabalho, na padaria, com seus amigos, você vai ir pregar na África fazer o quê? Você está entendendo? É ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ah, você vai ter um microfone na farmácia? Eu vou na farmácia. Eu sou um agente do reino dentro da farmácia. Quando eu entro dentro da farmácia, Jesus entra comigo, o Espírito Santo entra comigo. Ele não vai dizer assim, peraí, Alexandra, que eu vou ficar aqui fora, porque não vou entrar na farmácia. Não, se o Espírito Santo está com você, onde você vai, Ele está junto. Se o Espírito Santo habita em você, você está dormindo, Ele está junto, você acorda, Ele está junto, você toma café, Ele está junto, você toma banho, Ele está junto, você vai para a escola, Ele está junto, você vai para o trabalho, pega um Uber, Ele está junto. Então, quando o Espírito Santo falar com você, você responde tudo na mente. Você não vai ficar que nem um doido orando o dia inteiro, mas você fala com Ele na mente. Amém? O vídeo falou, Ele vai deixar para vocês o Espírito Santo. E eu quero que depois, no finalzinho da minha pregação, quando o louvor subir para a gente cantar, que eu queria cantar aquela última música que a gente cantou, eu queria que passasse aquele vídeo de novo. Só para deixar avisado para a turma não ser pega de surpresa. O vídeo da Rescue Conference. E Maria, o anjo já chega para ela falando assim: Maria, agraciada. Tipo, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Tipo assim, nossa, Maria, você é diferente. Repete para você mesmo, eu sou diferente. Você é diferente. Quem tem o chamado de Deus é diferente. Ah, mas como assim eu sou diferente? Como eu falei, 9 horas da manhã, um culto de sábado de carnaval. Primeiro que você não está em outro lugar, você escolheu estar aqui. Isso já é ser diferente. Se você não se deu conta, eu estou aqui para falar isso para você. Não acho que isso é normal. Não, isso não é normal. Deus sabe que você veio aqui atraído por Ele. Amém? Foi Ele que te atraiu. Ele que te chamou. Ele que te escolheu. Ele que tem uma palavra para a tua vida. E não é aquela coisa, levanta você que está com a camiseta assim e fala. Não, Deus fala o tempo todo. Deus fala no louvor, eu comigo, Deus fala. Deus, tipo, da hora que eu acordo, Deus fala. Eu posso escolher não ouvir. Eu posso achar que é da minha cabeça. Eu posso achar que Deus só fala se eu estiver em pé com a Bíblia na mão. Tem gente que tipo assim, não pode nem ler a Bíblia sentado. Como não? Se a Bíblia, a tua palavra escondi dentro do meu coração. Tipo, a Bíblia ela tem que ser uma coisa dentro de você, não fora de você. A gente come isso aqui para entrar. É grande, é grande. Mas se você começar por Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom demais. Que tem muita gente que tem anos de igreja que não sabe nem o que Jesus falou. Que espera eu ler a Bíblia para pregar. Porque aí a pessoa, eu estou dizendo representando quem pega o microfone. Às vezes as pessoas, pastor, não pegam a Bíblia nunca. A Bíblia delas vai estar no mesmo lugar que tu abriu, que tu pediu para eles abrir no domingo passado. Então aí a Bíblia fica marcada no mesmo lugarzinho. Aí vai abrir. Vocês não têm a Bíblia grandona? Tem o aplicativo. Aí você vai abrir o aplicativo da Holy Bible. Aí você abre, ela está onde? Não, onde estava que você abriu no culto passado. Aí passou a semana inteira sem ler. E na verdade não é a semana inteira sem ler. É a semana inteira sem comer. Você fica a semana inteira sem comer? Você faz jejum de 7 dias? Então como é que você sobrevive o seu espírito só comendo uma vez por semana? Deixa eu até sorrir para parecer boazinha. Falei que eu era Isabel deu João Batista. João Batista era brabo que só. Você fala, Alexandre, essa pregação é meio de João Batista. Que bom. Pelo menos me compara com alguém que obedeceu. Porque o natural de João Batista era ser sacerdote. Era ser Zacarias Júnior. Eu vou chegar nessa parte da história. O destino de João Batista
era ser Zacarias Júnior e ser o quê? Sacerdote dentro do templo. Aqueles que vestem as vestes de linho, que vão lá no incenso, aquele sacerdote que está lá no templo. Quando Deus chamou João Batista, o que ele fez? Foi para o deserto. Ele não usava roupa de sacerdote, ele usava roupa de camelo, de pelo de camelo. Comia gafanhoto e mel. Ou seja, ele era diferente. Vamos combinar que alguém que usa pelo de camelo e come gafanhoto e mel não é normal. Eu imagino João Batista cabeludo, porque ele era nazireu, não cortava o cabelo. Barbudo, no deserto falando, o povo vindo para se batizar, vem a fila, ele falava, você não vai se arrepender primeiro, vocês são tudo raça de víbora, vocês são tudo hipócrita, não, quem vai livrar vocês do fogo do inferno, tchau. Radical? Imagina as pessoas vinham, por favor me batize, ele falava, não, tem que se arrepender mais um pouco, frutos de arrependimento, porque eu falar que eu me arrependo é uma coisa, ter fruto de arrependimento é outra. O que é fruto? Fruto é a evidência externa de algo que está dentro. Pelo fruto conhecereis a árvore, é o quê? Quando uma laranjeira é pequenininha, ninguém sabe que fruto que ela dá. A não ser que você seja expert em árvore, ou tenha uma plaquinha embaixo, escrito pé de laranja, você não sabe que árvore é. Mas assim que sai uma laranja, aí eu estava, só um parêntese, eu fui para a Califórnia com a minha irmã, semana passada, cheguei agora essa semana aqui, e eu fui para uma conferência profética lá na Bethel, desses caras que cantam vitorioso, victorious, in English. E aí, a gente estava num hotel, e lá tá pré-primavera, igual a gente está no pré-outono, né? Tá quase, nós estamos no auge do verão aqui, come on, Limeira tá doido. Estamos com pré-outono, coisa nenhuma. Mas lá eles estão na pré-primavera, ou seja, já está parando de nevar, as flores estão começando a crescer. E aí no hotel que a gente estava tudo meio que começando a florir, e tinha um pé de laranja, cheio de laranja, mas umas laranja grandona assim, ó, umas laranja linda. Aí eu fui chegando perto com o meu celular, porque eu queria tirar uma foto, porque o pé de laranjeira do lado da recepção do hotel estava tão lindo que eu quis tirar uma foto. Aí vem o valé do hotel e falando, it's orange. Aí eu pensei, claro que é laranja, dá para ver que é laranja. Tipo, na hora o Espírito Santo falou para mim, é porque é óbvio para você, mas eu imagino que várias pessoas chegaram ali e não sabiam que pé era esse. Ele falava, ele que não se deu conta, ele só fez o hábito de falar que aquela árvore linda era uma laranjeira, porque ele trabalha ali não sei quantos anos, então ele falava para todo mundo, it's an orange tree. Tipo, é um pé de laranjeira. Tipo, eu pensei, né, tipo assim, sério que é uma laranja? Né, tipo, que a laranja, dá pra ver, tem 50 laranjas aqui, por isso que eu tô tirando foto. Mas aí o Espírito Santo falou pra mim, ele só tá falando o que ele foi condicionado a falar. Às vezes a gente fala umas coisas que a gente nem sabe, igual a gente fala paz do Senhor, nem sabe o que isso significa. Aí vai ter que me chamar de novo para eu explicar. Outra pregação, a paz do Senhor. Brincadeira. É que às vezes a gente fala coisas por hábito, gente. Vocês estão me entendendo? A gente fala umas coisas por hábito que nem se dá conta. Mas o fruto é uma evidência de quem você é. E Maria, o anjo já começa com essa conversa. Ele chega com ela e fala, Maria, bem-aventurada, você é diferente, você foi escolhida, você vai dar à luz a um filho. Imagina uma menina, 13 anos, eu vou dar à luz a um filho. Ela assim, o nome dele vai ser Emanuel, filho de Deus. E ela assim, mas como que vai acontecer isso? Como? Não tem coisa que você ouve uma pregação, você assiste um vídeo no YouTube e Deus fala com você e fala que você é grande, e aí a primeira coisa que você pergunta é, como? Como isso vai acontecer? Como Deus me ama? Como Deus tem uma obra na minha vida? Como que Deus vai me usar para resgatar pessoas? Como? Porque isso é a pergunta comum. Como Deus vai fazer?
Ah, porque Deus vai restaurar teu casamento. Como? Ah, porque Deus vai te dar um casamento. Como? Logo eu. Porque tem aquela, assim, ó, tem dois problemas no mundo, gente. Deixa eu explicar para vocês. Tem os problemas de quem quer casar e os problemas de quem está casado. Quem está casado, o problema é o casamento. Quem quer casar fala, ai, Deus esqueceu de mim, que eu ainda estou solteira. Calma, filha. E by the way, deixa eu dar só um conselho. Você que é solteiro, solteira ainda, escolha uma pessoa feliz. E você, mulher, escolha um homem que seja homem. Amém? Porque depois dá problema. Eu tenho essa personalidade forte. Mulheres fortes precisam de homens mais fortes ainda. Não precisa de um homem mais fraco que ela para você mandar. Você vai ser infeliz se você fizer isso. Amém? Eu sei que a gente ama mandar. Eu sempre falo, meu sonho é mandar. Eu amaria mandar. Eu sei mandar, que é uma beleza. Mas o Rodolfo não deixa. Eu casei com um homem. Então ele fala, eu sei, você está falando, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Não adianta gralhar, porque nós vamos fazer isso. Tem vezes que ele me ouve. 2%. Mas enfim, voltando para a história. Maria diz sim, no final das contas. Ela fala, como? E o anjo fala para ela, vai descer sobre ti o quê? O poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Espírito Santo o quê? Ele te empodera para você fazer o que você faz. O Espírito Santo, ele te capacita para entender isso aqui. Olha, eu botei a Bíblia, era o livro. Eu li a Bíblia aqui na minha água. Vocês nem perceberam. Eu também não. É aquela coisa que você procura um negócio. Eu estava procurando meu óculos ontem. Procurando meu óculos. Aí uma pessoa pega e fala, está aqui pendurado. Né? Esqueci de procurar em mim. Alguém já? Não mente para mim, que eu sei que você já. Procurando o controle da televisão, está na sua mão. Procurando o celular e está tipo no seu bolso. Porque a gente às vezes faz as coisas automático. E o que aconteceu? Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. Olha isso. Quando o Espírito Santo desceu sobre todo mundo que estava lá. Foi todo mundo, não foi quem era bonzinho, não foi quem era legal, não foi quem chegou primeiro. Porque quando o Espírito Santo desce, ele desce. Quando o ambiente tem Deus, todo mundo sente. A não ser se você tem no celular mandando mensagem para alguém, aí não vai sentir nada mesmo. Porque aí você não está aqui. Sua mente está em outro lugar, você não está. Porque Jesus disse, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se a tua mente já foi para outro lugar, então você não está aqui. Não é porque seu bumbum está sentado aqui, vou falar uma palavra. Bumbum. Seu bumbum está sentado no banco, não significa que o seu espírito, sua mente estão conectados com o que você está fazendo. Porque eu não sei você, eu ia para a aula, eu estava lá só de corpo presente, para falar, Alexandre, presente. Mas o que falou? Não sei. Nada, não sei. Então, mas eu sei que vocês estão prestando atenção, amém? Não estou dando indireta para ninguém. Porque eu sei quando eu estou pregando e as pessoas estão prestando atenção. Eu vejo tudo, eu fico aqui, ó. Venho bem para a pontinha para olhar para todo mundo. Porque eu gosto de me conectar com o público que eu estou pregando. E aí, ela falou, o poder do Espírito Santo vai descer sobre ti. O mesmo poder do Espírito Santo que desceu em Atos 2, que sou eu e você, nós somos a igreja. O que aconteceu lá continua acontecendo. Que João Batista falou, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Você até me arrepia. Com o Espírito Santo e com fogo. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Deixar o Espírito Santo para mim e para você. E o fogo é o quê? O fogo é a testificação que você está fazendo a coisa certa. O fogo é o quê? O fogo te empodera, o fogo te empurra, o fogo te limpa, o fogo te purifica. O fogo não te queima. A gente canta, deixa queimar, porque é um fogo que não queima, amém? É um fogo que limpa, é um fogo que te empodera, é um fogo que põe gasolina aditivada no teu tanque.
E sabe como é que as pessoas sabiam que elas estavam cheias do Espírito Santo? Porque umas falavam para as outras e falavam assim: nossa, tem umas línguas de fogo. O que é língua de fogo? Tipo umas labareda. Língua de fogo não era todo mundo assim. Não, era um fogo. Tem sobre uma língua de fogo, uma chama de fogo sobre a tua cabeça. Aí a pessoa falava: na tua também. Uns olhavam para os outros e viam igual eu. Onde é que está meu óculos? Aí vi uma pessoa e fala: no teu pescoço. Às vezes a gente precisa que outras pessoas falem para a gente o que está acontecendo na tua vida. E eu vim aqui nessa manhã para dizer que você já é cheio do Espírito Santo. Não é que você vai ser, você já é. Você só precisa deixar o fogo queimar. Você precisa deixar ele te acender. Você precisa deixar de achar que é coisa da tua cabeça. De falar: como? Porque a nossa tendência humana é falar como. Eu falo como. Mas será? Mas no mesmo instante o Espírito Santo fala assim: a fé é a certeza, não é a dúvida. Para de duvidar. Para de duvidar. Então, como que vai acontecer? O Espírito Santo dá um jeito. Eu não sei o que vai acontecer, só sei que Deus vai fazer. Às vezes a gente tem a tendência de ser negativo. Tem gente que é pessimista. Eu vou falar para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que se você não é, você conhece pessoas que são, que parece que você vai conversar, a pessoa fala tipo assim: se está calor porque está calor, se está chovendo porque está chovendo. Só um exemplo básico. Mas a pessoa tudo murmura, porque vê a vida com um lado negativo. E a nossa tendência é essa, a nossa tendência natural é ver o lado ruim da vida. A gente precisa de um esforço para ver o lado bom. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a nossa tendência é olhar para uma pessoa e julgar ela pela aparência, ou julgar ela pelo jeito que ela fala, pelo jeito que, sei lá. O difícil é a gente olhar para uma pessoa e tentar procurar uma qualidade de Jesus nela. É difícil você olhar para o seu dia, porque todo mundo tem o dia mal. Tipo assim, eu não acordei super saltitante hoje. Eu acordei querendo dormir mais um pouquinho. Era 7 horas da manhã, eu falei: dá para eu dormir mais um pouquinho. Aí eu acordei, fui no banheiro, falei: vou dormir mais um pouco. Porque hoje eu vou pregar aqui, vou pregar mais tarde em outro lugar. Eu estou indo para o aeroporto daqui a pouco. Enfim, não me justificando, mas eu gosto de dormir mesmo. Eu estou me justificando só porque eu vou pregar mais tarde. Não, eu gosto de dormir. Me abri. Eu gosto de dormir. E sabe o que acontece? Nem todo dia eu acordo feliz falando em línguas. Esse é o dia que o Senhor já fez. No meu Deus eu me alegrarei. Tipo, não, fala baixo. Põe música alta essa hora, todo com sono ainda. Tem gente que acorda feliz. Rodolfo acorda feliz. Rodolfo acorda, tipo, vou correr na praia. Eu falo: meu Deus, disposição. Falando alto. Rodolfo acorda falando alto: amor, não sei o que. Ela fala: calma, filho, estou dormindo. Estava no silêncio, quer trocar ideia. A Janaína que trabalha comigo, cadê a Jana? Ela deve estar lá atrás falando com o Rodolfo no telefone. Ela acorda falando, porque ela já está acordada 3 horas antes que eu. Ela madruga às 6 horas da manhã, ela está acordada. Então, quando ela me encontra às 9, ela já está com muito assunto. Você conhece alguém assim? Ou você é o falante, ou você é o que tipo assim: nossa, quanta informação para essa hora. Mas eu estou querendo dizer, às vezes a nossa tendência, eu que sou meio rabugenta, a minha tendência é eu acordar com sono e ficar: ai que droga, quero dormir mais um pouco. Ai, estou cansada. Ai, quando eu vejo, eu fico mais cansada. Porque eu estou declarando e profetizando sobre a minha vida com a minha mente, eu não precisei nem falar. E quando eu vejo, eu estou mais cansada ainda. Aí sabe o que eu falo? Eu falo: não, essa não é a verdadeira mente que eu tenho que ter. Eu vou ter que levantar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou me alegrar. Porque se a alegria fosse uma coisa natural, a Bíblia não falava: se alegrem, se alegrem, se alegrem, se alegrem. E ele fala assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. A minha alegria não pode depender de coisas. Eu não posso ser alegre se eu tiver, quando eu for,
quando eu tiver um não sei o que lá. Às vezes a gente acha que a alegria da gente vai estar em coisas, mas eu vim aqui para dizer que a alegria está dentro. Assim como o Espírito Santo está dentro, o reino de Deus está dentro. Jesus falou, vão falar para vocês que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está lá. Mas eu falo para vocês que o reino de Deus está dentro de vós. É louco isso? Porque às vezes a gente sabe, a teoria a gente sabe até o versículo de cor, completa o versículo quando o pregador fala, mas na prática a gente não faz isso. Na prática a gente parece que se esquece, porque saber é uma coisa, fazer é outra. Amém? Por isso que todo final de bimestre na escola, o professor dava o quê pra gente? Uma prova. Ensinava o mês inteiro e depois tinha uma prova. Para quê? Para saber se você aprendeu. Então para de reclamar toda vez que você se sentir numa prova, porque é para você ser aprovado e passar para a próxima fase. Não é para você ficar murmurando, porque a nossa tendência é ficar, é porque eu estou na prova. Faz a prova de uma vez, caramba. Porque às vezes a gente fica na murmuração. E Maria, ela tinha opção, ou ela já achava que ela não ia fazer, mas o que aconteceu? Essa é a chave de tudo. Maria começou, mas eu só tenho 13 anos, eu não tenho homem nenhum, eu não dormi com ninguém, eu nem sou casada, como é que eu vou ter um filho? Aí o anjo falou, peraí, que eu vou te contar um testemunho. Repete comigo, testemunho. O que é testemunho? É uma história viva. Testemunho é uma história real, baseado em fatos reais. É um filme de testemunho. Testemunho é o que significa a palavra testemunho? É alguém que viveu, viu e ouviu e testificou que aquilo é verdade. Por isso que Jesus falou que eu e você somos testemunhas dele. Cristo vivo em mim, em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Aí o anjo pega e fala assim, Maria, sabe aquela tua prima Isabel? Sei. Sabe aquela que era estéril? Sei, tentando engravidar a vida inteira, nunca conseguiu. Pois é, ela está grávida. Não acredito. Mentira. Maria era menina, ela ia falar assim, mentira. Não acredito, só vendo. Ele falou, pois é, ela está grávida, porque o Espírito Santo também fez isso. Então, a estéril vai dar à luz, porque para Deus, tudo é possível. Para Deus. Sabe aquela, não é impossível para Deus, foi o anjo que falou para Maria. Para Deus nada é impossível. Em outras versões, não há impossível para Deus. Então, o anjo ativou a fé dela. O testemunho é para quê? É para fazer a obra completa? Não, o testemunho é para ativar a fé das pessoas. Em Apocalipse fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, você não acha que você não é profeta? Isso é uma mentira, porque a sua vida é uma profecia. Porque toda vez que você compartilha com alguém o testemunho de Jesus em você, e você não precisa dizer, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Não precisa ser uma história triste. Às vezes é assim, alguém vem falar uma história de um casamento, eu estou no salão, e alguém vai falar, porque a crise no meu casamento. Eu lembro que eu falei que tem 2 problemas, o de que não casou ainda e os que casaram. E aí, porque eu estou com problema no meu casamento. Eu não vou falar assim, olha, você tem que ir para a igreja. Porque se eu falar isso, a pessoa já bloqueia. Eu falo, olha, quando eu e o Rodolfo tinha esse tipo de crise, eu sei que é difícil, mas eu orei, Deus me deu uma estratégia para eu ser mais amorosa com ele. Então eu falei de Jesus para ela sem falar, falei de mim. Porque o testemunho de Jesus em mim é o espírito de profecia para ela. Que eu estou dizendo, se Deus fez no meu casamento, pode fazer no teu. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na tua. Eu estou ativando a fé dela. Dizendo, quer dizer então que Deus fez no teu casamento? Sim, olha aqui, estou 21 anos casada e só melhora. Eu testemunho, é verdade. Eu não estou contando uma historinha para convencer ela. Porque eu não preciso convencer ninguém aí em lugar nenhum. Quem convence é o Espírito Santo. O meu papel é contar o que Deus fez em mim. E eu, assim, por isso que eu amo quando eu ouço pregações de pessoas que se expõem e contam histórias da vida dela.
Porque só pregar a Bíblia é fácil, eu quero ver a Bíblia na tua vida. Porque pregar a Bíblia é só estudar. Agora prega a Bíblia na tua vida que eu quero ver. Entrar na fila do batismo é fácil, dar fruto de arrependimento é que é difícil. Então eu tenho muita dificuldade com pessoas que não contam muito sobre a vida pessoal delas. Qual que é o problema? A tua vida pessoal, se tu não tem problema em contar a tua vida pessoal, então tu está escondendo alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que usa o Instagram só para se promover. E só fica vendendo coisa, ou dando imagem de coisas. É o meu Instagram profissional. Não, eu entendo. Mas assim, você não expõe nada da tua vida, nem na tua profissão. Tipo assim, você vai para o trabalho e você não interage com pessoas? Não, nós somos gente. Você é gente. Não é pecado ser gente, não. A maior luta de Jesus com as pessoas era pela hipocrisia delas. De dizer uma coisa e fazer outra. No Instagram é feliz e na vida real não olha na cara de ninguém. Parabéns. Entra para a fila dos hipócritas que falam uma coisa e vive outra. Como um monte de gente que eu conheço. Então não ouça qualquer coisa. Cuidado com o que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir, mas a falta de fé também vem. A dúvida também vem pelo ouvir. É só você começar a ouvir coisa murmurante, você já começa a se duvidar. Maria ouviu o anjo. E o anjo falou para ela, tudo é possível para Deus. Para Deus não tem nada impossível. Repete comigo, para Deus não tem nada impossível. E eu não sei, talvez tenha alguém aqui que estava pensando, é impossível Deus fazer. Não, Deus fez Isabel engravidar, ela era estéril. E mais ainda impossível, é uma virgem engravidar. Então, Deus já começa a base do cristianismo, que é como Jesus nasceu, ou seja, se a gente se diz cristão, se a gente se diz crente, é porque Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu de um milagre. Ok? Então, se você não crê em milagre, então você tem que rever a tua fé. Porque o cristianismo já começou com uma coisa impossível. Então para de dizer que é impossível. Amém? Para de dizer que é impossível. Porque se Deus conseguiu colocar o filho dele dentro de uma virgem de 13 anos, não tem nada que ele não possa fazer. Aí você pode se achar pequeno e dizer, mas era Jesus. Jesus disse assim, vocês vão fazer obras iguais à minha e ainda maiores. Porque Jesus acreditou em mim e em você. A gente que às vezes não se acredita na gente mesmo. Jesus acreditou em você. Fala para você mesmo, Jesus acredita em mim. Não é que ele vai acreditar, ele já acreditou. Ele falou, vocês vão fazer as mesmas obras e vão fazer maiores ainda. Porque nós estamos fazendo maiores ainda. Não temos. Estamos sim. Claro que sim, senão a igreja já tinha parado. Nós estamos contando uma história que aconteceu há 2000 anos atrás e nós estamos aqui até hoje. Como não estamos fazendo maiores? Claro que estamos. Mas a pessoa já fica pensando no milagre. Não, eu sou um milagre, gente. Eu era uma desgraça. Eu não preciso do testemunho dos outros. Eu mesmo conto o meu testemunho, para mim está ótimo. Já ativo a minha fé, já lembro de onde Deus me tirou. Eu falo, meu Deus, perdão, Senhor, por ter duvidado. Aquilo que eu falei, você é diferente, você não é normal. Porque não é normal você estar aqui. O domingo é diferente, às vezes o domingo a gente vem por culpa, vem por obrigação, ou vem porque os pais chamaram, ou vem porque o que os outros vão pensar se eu não for. Mas agora um sábado de manhã você vem se você quer. Amém? O que aconteceu na história toda? Você sabe disso. O testemunho de Zacarias e Isabel foi contado para Maria. Maria acreditou e ela pegou e falou assim: sim, se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe por que a gente tem que falar para as pessoas? Porque quem vai ativar a fé delas é o Espírito Santo.
O anjo, que era anjo, ele só contou a história. Sabe, Isabel, tipo, você não está acreditando no que eu estou falando, né? Você não está acreditando que o teu filho vai ser o filho de Deus. Então tá bom, então deixa eu te contar uma coisa. Sabe a tua prima? Tua amiga? Tá grávida? Não. Tá, o que Deus faz? Ele ativou a fé dela. E Maria não era boba. Maria, depois que ela saiu, se cumpre em mim conforme a tua palavra, ou seja, eu vou fazer. É igual que a gente faz, a gente está ouvindo uma palavra e fala, Deus vai fazer, vou. Você levanta a mão, você fala, Deus, eu creio que Deus vai fazer. Você sai aqui e fala, nossa, eu sei que Deus tem um chamado para mim. Mas aí você olha lá fora e fala, você chega em casa, está tudo igual. Aí tua mãe já dá um grito, teu pai está vendo futebol e tu fala, nada mudou. Eu ia para o culto de mulheres, ministrava. Estava lá, voltava para casa super espiritual. Aí quando eu voltava para casa, isso muito antigamente, tá? Eu voltava para casa, a casa uma bagunça, louça na pia, todas as luzes acesas. Rodolfo deixava a luz do quarto, da TV, da sala da TV ligada, a TV ligada, e ele lá no quarto, deitado, vendo outra TV. Eu falava, meu Deus, que bagunça é essa? Deixa a casa toda bagunçada, essa louça, está tudo aceso. Não posso ficar 2 horas fora de casa, que isso aqui já vira uma zona. Aí ele olhava para mim e falava, ainda que estava na igreja, imagina se não tivesse. Porque eu voltava toda espiritual, era eu ver a louça, ver aquela zona e falar, meu Deus, eu mato. Meu alarme. Eu nem consegui falar da camiseta nem do livro, que eu ainda estou na história. Mulher, né? O que aconteceu? Ela pega e vai para onde? Para a casa de Isabel. Maria pega e vai para a casa de Isabel. Porque ela teve um momento de dúvida. Ela saiu feliz do encontro com o anjo. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a serva do Senhor, Ele me escolheu, eu vou dar à luz a um filho. O Espírito Santo vai vir sobre mim, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ela vai para casa, está tudo igual. A mãe dela grita com ela, as irmãs estão lá reclamando. E ela fala, e se esse negócio não for verdade? Ela vai para a casa de Isabel. Ela vai ver se é verdade o que o anjo falou. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente precisa de um encontro. Muitas vezes a gente precisa testificar. Porque é uma coisa de dizer que Deus faz, até você sentir, você ver Deus fazer na tua vida, leva um tempo. Não, naquela época não tinha Uber. Naquela época não tinha carro. As pessoas andavam a pé, quando muito, num jegue. Maria foi para a casa de Isabel. Elas não moravam perto, era outra cidade. Eu já olhei no mapa uma vez essa história, porque quando Deus falou para mim que eu ia ser Isabel para outras mulheres, eu quis entender, eu fui estudar a história de Isabel. E aí, ela foi para a casa de Isabel. Mas na verdade, era o que as grávidas faziam. Não tinha ginecologista, não tinha nada. Como é que as mulheres que ficavam grávidas aprendiam sobre enjoar, sobre que não vai mais descer a menstruação, que vai ficar... Imagina as meninas enjoando. Tem que ter uma mais velha e falar, calma, vai passar, é só 3 meses, depois para de enjoar. Não, olha, não vai andar a cavalo capaz de você perder. As mulheres aprendiam umas com as outras. As mais novas aprendiam com as mais velhas. Mas eu acredito o seguinte, Maria foi com essa desculpa de aprender com Isabel, sim, mas ela foi ver com os olhos dela se Isabel estava grávida. Isabel já estava com um barrigão e João Batista dentro. Quando a Bíblia diz que quando Maria chega na porta da casa e fala, Isabel é cheia do Espírito Santo. Sabe quando o anjo teve um encontro com Zacarias, ele falou assim, seu filho vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Quando Maria chega lá, ela dá oi. Ela não faz uma oração, ela não faz Hadug em Isabel, ela não faz nada. Ela não prega para Isabel ser cheia do Espírito Santo. Não, ela dá oi, sabe por quê? Porque quem carrega a presença de Jesus, quando você chega no ambiente, você muda. Ela já estava grávida de Jesus.
Quando que ela engravidou de Jesus? Provavelmente na hora que ela falou, se cumpre em mim conforme a tua palavra, Deus falou, o poder do Espírito Santo, ou no meio do caminho, ou no meio da caminhada, da casa dela até a casa de Isabel, eu não sei, eu só sei de uma coisa, por causa da presença do Espírito Santo na vida dela, Isabel foi cheia do Espírito Santo, e o que? A bebê saltou no ventre, diz que o bebê de Isabel começou a mexer, começou a ser cheio do Espírito Santo dentro da barriga dela. Quando tem alguém que carrega o Espírito Santo, lembra que eu falei, o Espírito Santo está dentro de você? Isso é uma coisa que a gente ouve, mas você tem que entender, que quem carrega o Espírito Santo, quando você chega no lugar, é diferente. Por isso que tem tanta raiva de você, por isso que você é perseguido, por isso que tem os amigos que depois te traem, deixam as costas. E sabe o que? Essas pessoas que Deus está levando da tua vida, deixa aí, para de ficar pescando no mar do esquecimento. Se Deus está tirando da tua vida, deixa ir. Porque às vezes num dia de mais fraqueza, sabe o que? Ninguém te manda mensagem, aí você vai ver, tem uma mensagem do ex. Cara, se fosse bom não era ex. Beijo, não me liga, tchau, bloqueia, não responde. Não responde. Ah, mas a carência faz com que você responda. Pois é. Deus tira e você pega de volta. Um dia eu li um post, pastor, que falava assim, não volte para o lugar da onde você teve que orar para sair. Fala de novo, não volta para o lugar da onde você teve que orar para sair. Não volte para as pessoas que quando você estava, para a pessoa que você tinha, que quando você estava com ela, você estava orando para Deus te libertar. Aí eu não sei qual que é a vontade de Deus, aí o cara termina com você e fala, cara, você orou para Deus tirar, Deus tirou, você quer voltar? Outro assunto. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Maria ficou lá um tempo. Só que eu quero só trazer um hello para você. Quando Maria disse sim para o anjo, imagina, ela não tinha marido. Se hoje em dia você engravidar sem casar já é vergonha, imagina 2000 anos atrás. Ou seja, as mulheres que engravidavam sem ser casadas, sabe o que acontecia com elas? Elas eram apedrejadas vivas. Ou apedrejada e depois queimada. Quando Maria disse sim para o chamado dela, quando ela disse sim, se cumpre em mim conforme a tua palavra, ela estava dizendo, tudo bem, vou engravidar do Espírito Santo, pode se me apedrejarem, mas se é Deus que está fazendo, Deus vai me livrar. Porque quando Deus tem um chamado na tua vida, Ele te livra junto. Quando Deus te manda fazer uma coisa, Ele já está te dando tudo que você precisa. Se Deus te mandar daqui para outra cidade, Ele já colocou gasolina no teu carro. Deus já tinha dado o livramento para ela. E aí depois Deus fala com José, enfim, a história é longa. Mas o que? O nosso papel é dar testemunho. E Isabel precisou dar um testemunho para ela. Aí que é o que eu quero chegar. Isabel precisou dizer, olha, Zacarias teve um encontro com um anjo. Não, o testemunho de Isabel era o quê? A barriga de grávida dela. Ela não precisou abrir a boca para a fé de Maria ser edificada, porque o quê? Se Isabel engravidou, está com a barriga desse tamanho, o anjo apareceu, o mesmo anjo que apareceu para mim, apareceu para o marido dela, então é só uma questão de meses para minha barriga começar a aparecer do Filho de Deus. Isabel não precisou falar, a evidência, a laranja, não precisou o cara falar, it's an orange tree, tipo assim, sim, eu sei, estou vendo que é laranja. É igual a pessoa pega com a barriga desse tamanho falando, estou grávida. Tipo assim, não, eu sei. Pior é aquela bola fora que você pega e fala assim, está grávida. Não. Né? Assim, barriga de grávida é diferente. Barriga de grávida é bicuda, pontuda. Pensa quantas vezes que eu já botei mão na barriga da pessoa e falei, ai, neném, não está grávida. Eu já fiz isso. Alguém já fez? É horrível, não é? Mas isso é por causa que a gente é bocudo. Se a gente ficasse quieto e perguntasse para o Espírito Santo, a gente não teria falado. Então assim, não tem justificativa para você falar isso para alguém. Mas testemunho, aí eu quero, se puder colocar no telão, Isaías 43. Vou concluir bem rapidinho. Isaías 43, 10.
Que arte legal essa, hein? Isaías 43:10 é Deus falando para o povo: vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. Você é testemunha. Você é prova viva de que Deus é Deus. Amém? É como se você estivesse andando com a barriga assim, tipo assim, não, Deus é Deus, Deus fez um milagre na minha vida, olha aqui, eu estou grávida. É que nem tu, eu sei que já está ali, é que nem tu, imagina se tu pegasse e aparecesse com uma barriga de grávida, assim, desse tamanho. O que aconteceu? Deus falou para mim que eu ia engravidar, mas tu é homem, pois é. O mesmo poder que fez Maria engravidar. Eu estou dando um exemplo bem louco para você entender que quando Deus faz na nossa vida é umas coisas doidas que às vezes a gente não tem explicação. Para de tentar raciocinar algo que Deus está fazendo no teu espírito. Então Deus fala assim: vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. O meu servo é quem escolhi, para que vocês saibam. Saber é uma coisa, todo mundo sabe que Deus é Deus. Para que vocês saibam, creiam em mim e entendam. Então tem 3 níveis, fala comigo: saber, crer e entender. Está vendo que é uma crescente? Você saber que Deus é Deus, você crer que Ele é Deus e você entender quem Ele é. Deus está chamando você para um nível mais alto, é entender Deus. Não tentar explicar com a mente. É você saber no seu espírito. E entendam que eu sou Deus. E antes de mim, nenhum outro Deus se formou e nem haverá outro depois de mim. Igual a gente cantou aqui. Não tem outro igual a Ele. Não tem outro igual a Ele. E aí eu quero concluir com uma história. É muito louco porque... Por isso que eu falei que eu queria que tu colocasse o vídeo ali. Porque quando começou, eu sentei aqui, quando eu cheguei aqui, eu tinha preparado outra palavra, eu não ia pregar essa palavra. Eu tinha preparado outra coisa, mas Deus falou: eu quero que você fale para eles que eles são testemunhas. Eu quero que você fale para eles que eles são minhas testemunhas, ambulantes por aí. E eu, tipo assim, eu já não tenho essa guerrinha mais. Eu preparei outra palavra. Não, porque eu sei que Deus faz isso comigo. Porque eu espero às vezes chegar na igreja para Deus me dar a palavra. Porque cada povo é um povo. Eu não posso ter uma palavra pronta para dar se um povo é diferente. Como Deus flui em mim, amém? Tem gente que sai pregando a mesma palavra. É maravilhoso, eu prego várias vezes a mesma palavra, mas não é do mesmo jeito, porque a palavra se renova. E aí o que? Vocês são minhas testemunhas. E aí você pensa assim: eu tenho que ser um super crente. Eu quero que coloque lá no telão Marcos 5. Isso, Marcos 5, 18. O que tem em Marcos 5, 18? Pergunta para mim, o que tem em Marcos 5, 18? O demoniado gadareno. Sabe aquele endemoniado que Jesus atravessou o mar e teve a tempestade, e os discípulos ficavam: meu Deus, que medo. Jesus acalma a tempestade, acalma o mar e fala: nossa, por isso a gente tem que passar para o outro lado. Aí quando Jesus chega, tem um endemoniado que pega e começa a rugir, começa a se espernear e fala: o grupo de louvor pode começar a subir um pouquinho? Se bem que, espera, só deixa eu contar aqui, deixa só esse versículo, que senão vocês vão ficar na frente do telão, eles não vão ler, e nem eu vou ler. E aí esse endemoniado gadareno, por que chamava gadareno? Porque ele era da cidade de Gadara. Então o endemoniado gadareno, ele estava representando a cidade, igual a mulher samaritana representando a cidade. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus e pregou para a cidade inteira. Por isso que ela é conhecida como samaritana, porque ela ganhou Samaria para Jesus. Os judeus nem entravam em Samaria. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, chamou os caras da cidade. Jesus dormiu 2 dias em Samaria e todo mundo recebeu a palavra que ele tinha. E o gadareno aconteceu a mesma coisa. Jesus chega lá e expulsa o demônio, manda para os porcos se jogam na água. Vocês já viram essa história? E dá uma maior rebuliço na cidade. Tipo, o sustento de Gadara era criação de porcos. O sustento de Gadara eram os porcos. Ou seja, Jesus vai lá e acaba com os porcos, porque eles sacrificavam os porcos para Baal. Era sacrifício, eles vendiam aquilo. Eles vendiam porco para sacrifício. Eles vendiam porco para macumba.
Porque aquele povo daquela época não comia carne de porco. Porco servia para sacrifício a outros deuses. Então assim, nem sempre a gente entende as coisas que Deus faz. Jesus vai expulsar os demônios do cara e o demônio fala, posso entrar nos porcos? Pode. Aí os porcos pegam e se jogam do abismo, morre tudo. Acaba o negócio, pode entrar nos porcos? Pode, vocês já são dos porcos mesmo. Jesus não faz coisa doida, sem ter um motivo. Só que imagina a indignação do povo da cidade, tipo assim, obrigado, você jogou fora $1 milhão. Botou na fogueira, nosso dinheiro, obrigado. Tipo, eles queriam expulsar Jesus da cidade depois que aconteceu isso. E aí, quando Jesus estava entrando no barco por quê? Porque o povo de Gadara estava expulsando ele. Tipo, corre daqui, seu louco. Vocês acham que todo mundo falou, nossa, que bom que você expulsou o demônio desse cara? Não, as pessoas não estão preocupadas com pessoas, eles estavam preocupados com o dinheiro. Você está indo na igreja, cuidado, hein, porque vão roubar teu dinheiro. Tipo, cala a boca. Quem está pensando em dinheiro é tu. Quem entra na igreja e fica pensando, já está falando em dinheiro. Tipo, cara, a gente fala de dinheiro o dia inteiro. Aí entra na igreja e não pode falar? Não, mas a minha preocupação é com pessoas. Mentira! Quem fica preocupado que está falando de dinheiro é quem tem o coração no dinheiro. Quem fala mal do negócio do dinheiro é quem mais é preso no dinheiro. Então não houve esse tipo de gente. Ok? Porque esse povo era preso no dinheiro. Eles não estavam se importando que o cara estava endemoniado 20 anos. Ninguém estava preocupado com o cara. Todo mundo estava preocupado que tipo assim, meu Deus, os demônios foram para os porcos. Expulsaram Jesus da cidade. Você acha que todo mundo era querido com Jesus? Não, gente, mataram ele. Hello? E quem matou ele? A igreja da época. Só para vocês lembrar. Quem matou ele não foi Roma. Foram os judeus. Os fariseus. Não foi Pilatos. Roma não tinha nada a ver com isso. Roma era idólatra, não estava nem aí. Tanto é que Pilatos lavou as mãos. Aquela lavar as mãos. É porque Pilatos falou, traz uma bacia, eu lavo as mãos. O sangue desse homem não está na minha mão. Quem está matando ele são vocês. E aí o que aconteceu? Jesus estava entrando no barco para quê? Para ir embora. Ele chegou de barco, foi embora de barco para o outro lado. E o homem que estava endemoniado suplicava. Ou seja, implorava para ir junto. Sabe que Jesus chega no começo do Novo Testamento, ele fala, vem tu e me segue, larga tudo e me segue. Vem tu e me segue, mas deixa eu ir lá. Não, vem tu agora, me segue. Vai, vende tudo, dá para os pobres, vem e me segue. Mas deixa eu ir lá enterrar meu pai. Não, tu for enterrar teu pai, não. Deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Todo mundo, Jesus falava, larga tudo e me segue. Quando ele chamou Pedro, Tiago, João, Pedro largou as redes. Todo mundo largava tudo para seguir Jesus. Agora esse cara estava suplicando para ir junto com ele. E Jesus falou, não. Como é que para todo mundo Jesus falava, vem? E para a pessoa que Jesus foi lá por causa dele, ele diz não. Porque Deus queria enviar ele como testemunha. Ele fala assim, olha ali, pode botar o outro versículo. Jesus não permitiu, mas disse assim, vá para casa e para sua família e anuncie e quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ele falou assim, não, você não precisa ir comigo, você vai ser minha testemunha por Judeia, Samaria e os confins da terra. Você vai por todo mundo e anuncia o evangelho. Você vai ser uma testemunha ambulante dizendo, Deus fez um milagre na minha vida. Como? Sendo você. Como que eu sou um testemunho? Todo mundo sabia que ele era endemoniado, era só ele chegar são, bonitinho, com a barba feita, todo mundo falando, nossa, o que aconteceu contigo? Jesus me encontrou. Nossa, você está diferente. Jesus me encontrou. Você tem uma energia diferente, que o povo fala para mim. O povo não sabe o que eu sou crente. Fala, nossa, você tem uma vibe, né? Sério, você percebeu? É porque eu sou crente, aleluia. Eu vou queimar o filme.
Eu não preciso, não é esse diferente que Deus quer que a gente seja, não é o diferente externamente, não é falar crentez fluente, é ser. Uma árvore com laranja, ninguém precisa falar que ela tem laranja, não precisa dizer, olha, eu sou crente, tá? Olha, eu sou pastora, olha, eu faço a obra, olha, eu escrevi um livro, tá? Não, quando você carrega o Espírito Santo, todo mundo sabe. As pessoas não sabem dizer o que é, mas elas sabem que você é diferente. E aí ele falou, vai para tua casa, para tua família e conta como Deus foi bom contigo, quão grandes coisas Deus fez pela tua vida. E aí olha só, o mais legal de tudo é o como termina. Agora o grupo de louvor, que agora eu vou terminar, pode começar a vir. 20, versículo 20, para concluir. Então aquele homem se foi, ou seja, ele foi fazer o que Jesus mandou. Ou seja, ele parou de insistir. E ele foi e começou a anunciar, ele começou a contar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Sabe o que é Decápolis? Pronto, para o clube de louvor pode vir. Sabe o que é Decápolis? 10 cidades. Deca é 10. Decápolis eram 10 vilazinhas. E ele não foi só para a família dele, ele não foi só para a casa dele. O cara pregou em 10 cidades. E todos ficavam admirados. Pode deixar já o vídeo pronto para a gente ver de novo. Todos ficavam admirados. Sabe o que acontece quando você é uma testemunha viva? Quando o reino de Deus está dentro de você, você não precisa nem falar, você só precisa ser. E Deus quer chamar você para esse tempo de ser testemunha dele, de ser testemunha ambulante, de ser uma pessoa que fala de Jesus sem precisar falar. Que a sua barriga vai aparecer, que a sua laranja vai estar brilhando, que a sua alegria vai testificar que você é uma pessoa do reino. É isso que Deus quer para mim e para você. E agora eu quero dar essa camiseta para alguém. Eu vou dar um livro para uma pessoa e a camiseta para outra, amém? Só que é para mulher, gente. Então, enquanto eu não fizer o ele está se achando, espera aí. Mas o que? Eu escrevi esse livro. E eu encorajo você a comprar, não só porque eu escrevi, eu quero. Não. É porque isso conta. Como aconteceu na minha vida. Como eu me achei. O se achar não é sobre você ser uma pessoa autoconfiante, ou você ter uma autoestima alta. Não, é você achar dentro de você aquilo que Deus pediu para você ser. Todo mundo, Jesus falava, vem e me segue. Para o gadareno não, o gadareno fala, vai. Ele fez o que Jesus falou e muito mais. Você vai fazer as mesmas obras e muito maiores. Quando você sabe o que Deus tem na sua vida, você só precisa ir. E enquanto você vai, Deus faz a obra. Eu quero saber, tem alguém aqui, alguma menina de 13 anos? Esse livro é para você, igual Maria. Quero ser uma Isabel na sua vida, amém? Jana, entrega para ela ali, amiga. Sua linda, Deus tem muito para fazer na sua vida ainda. E aí, a camiseta, eu fiz a camiseta do Ela Está Se Achando. E sabe por que ela está se achando? Porque é um processo constante. Não pensa que Deus vai pegar e fazer assim, num raio, cair na sua cabeça. Não, tem um processo. Maria teve que andar da casa dela até a casa de Isabel. O gadareno teve que ir por toda Decápolis. Tem coisas que você vai precisar fazer, não é que Deus vai fazer por você. Para de ficar sentado esperando que Deus vai fazer tudo, até você ter um microfone na mão. Porque não é de um microfone que você precisa. Você precisa de uma experiência que todos vejam na sua vida. Porque enquanto você esperar, eu sei do louvor, eu tenho um ministério, taraná, enquanto isso você vai fazer o quê? Você vai ficar parado esperando? Não, Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu quero saber se tem alguma menina de 14 anos. É você. As duas, tá bom, então vou dar uma camiseta para qual que é a mais nova. Você é mais nova, amém. Deus abençoe você, querida. Amém? Que você seja uma Maria para várias, até o dia que você vai ser Isabel. Amém? Deus te abençoe. Porque às vezes a gente tem que ser pessoa na vida de outra, sabendo que ela vai carregar algo maior. Isabel deu luz a João Batista, ele foi grande sim, mas Jesus foi muito maior.
porque esse é o reino de Deus. Vocês vão fazer as mesmas coisas e maiores. Isabel foi grande? Foi. O que Deus fez na vida dela foi maravilhoso? Foi. Mas o que Deus fez na vida de Maria foi muito maior. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que você vá para a sua casa, para os seus e ainda por 10 cidades. Porque você pode, o que você transborda na vida de uma pessoa, ela pode levar para longe. E mais para outra, e mais para outra. E hoje nós estamos aqui, 2022 anos depois, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer.